Queridos membros e amigos da nossa paróquia de Gaspar, hoje, este domingo, é um dia muito especial. É dia de Pentecostes, uma das datas mais importantes do calendário cristão. A nossa comunidade, a nossa paróquia já teve o seu culto, a sua mensagem de Pentecostes, que foi ao ar na quarta-feira, no canal da União Paroquial Luterana para todas as comunidades de Blumenau. Se você ainda não assistiu esse culto, eu te convido a assistir agora, ou também se você já viu, quiser rever. Este será o nosso culto, a nossa mensagem para o dia de Pentecostes. Um abraço e um abençoado dia de Pentecostes para todos. Olá, queridos membros e amigos das comunidades luteranas de Blumenau. Nós estamos aqui na nossa comunidade luterana de Gaspar Alto. Com muita alegria queremos recebê-los para este culto online. E eu quero saudar a todos com a palavra bíblica da carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 16, que diz: Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Com muita gratidão e alegria nós queremos louvar o nosso Deus e sermos instruídos também por Ele. Celebramos este culto em nome e na presença do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E assim, convido para termos uma palavra de oração. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, agradecemos pela oportunidade de sermos instruídos pela Tua palavra. Te agradecemos porque Teu Espírito Santo está entre nós e nos orienta. Ajuda-nos, Senhor, esteja com cada pessoa que acompanha este culto, para que possamos compreender a Tua palavra e que ela gere transformação em nossas vidas. Por Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina para todo sempre. Amém. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmã da tua justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder, sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, que eleição. Eu convido os irmãos para a leitura de hoje no livro de Atos, capítulo 2, versículo 37 ao 41. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Palavra do Senhor.
Eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um, com cada uma que acompanha este culto. Amém. Como fazem falta as festas de comunidade? Aqui nesta comunidade do Gaspar Alto e na maioria das nossas comunidades, antes da pandemia nós tínhamos muitas festividades, almoços comunitários que eram ocasiões alegres de rever não somente os membros da comunidade, mas também a vizinhança, amigos que participavam, pessoas de outras comunidades que vinham participar das festas também. O povo de Deus, no tempo da Bíblia, também tinha muitas festas. O próprio Deus havia instituído algumas festas. E uma destas festas era a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes era conhecida no Antigo Testamento como a festa da colheita das primícias. A primeira colheita que se tinha no ano, a colheita de cereais, era uma festividade dedicada a Deus. Era tempo de peregrinação também. Os judeus que viviam espalhados em diversos lugares do mundo peregrinavam para Jerusalém e ali no templo ofereciam das suas primícias, da sua primeira colheita, faziam uma oferta a Deus. 50 dias após a Páscoa era celebrada essa festa. E lá em Jerusalém, 50 dias após a ressurreição de Jesus Cristo, estava acontecendo também esta festa. Judeus vindos de todas as partes do mundo, que falavam idiomas, tinham culturas diferentes, estavam lá para celebrar essa festa. E os discípulos de Jesus Cristo, 50 dias após a sua ressurreição e 10 dias após a ascensão de Cristo aos céus, estavam lá também reunidos, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, estavam eles no cenáculo em Jerusalém, quando desce sobre eles o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre eles como línguas de fogo. E esse acontecimento é o que nós cristãos celebramos também no dia de Pentecostes, que nós celebraremos neste domingo. O dia de Pentecostes quer nos lembrar da descida do Espírito Santo sobre os discípulos, do Espírito Santo que desce também sobre nós no momento do nosso batismo e quando nós ouvimos, quando nós damos ouvidos à palavra de Deus. Mas o dia de Pentecostes foi também para a igreja cristã um dia de colheita das primícias, da primeira grande colheita da igreja cristã. Naquele dia, após receberem o Espírito Santo, os discípulos começaram a falar, a proclamar os feitos de Deus em línguas diferentes. Ou melhor, as pessoas, os judeus que vinham de diversas partes do mundo, que estavam ali reunidos em Jerusalém, nesta ocasião festiva, eles ouviam os discípulos falando como se fossem em seus próprios idiomas. E quando se deram conta deste milagre, desta maravilha que Deus fazia no meio deles, todos ficaram perplexos. Alguns ficaram maravilhados com isso, outros, por outro lado, zombavam, diziam que esses discípulos estavam bêbados. De qualquer forma, isso foi algo que chamou muita atenção. E diante disso, o apóstolo Pedro, então, ele aproveita esta oportunidade para evangelizar. Ele aproveita aquela ocasião para pregar. Pedro pregou porque o Espírito Santo lhe deu ousadia. O apóstolo Pedro, que nós lembramos, antes da morte e ressurreição de Cristo, foi tão covarde, chegou a negar que conhecia Cristo. Agora ele desafia até mesmo as autoridades judaicas que o proibiam de pregar, de proclamar este evangelho. Ele prega com a ousadia que o Espírito Santo lhe deu. E os seus ouvintes eram capazes de entender, ainda que em outras línguas, graças ao Espírito Santo, que lhes abria o entendimento. E o que foi que Pedro pregou? O que foi que Pedro ensinou nesta ocasião? Pedro falou sobre Jesus Cristo. Ele apontou para Jesus Cristo, para quem era Jesus Cristo, apontou para as profecias do Antigo Testamento, que falavam, que apontavam para Cristo. Falou da morte e da ressurreição de Jesus Cristo.
Pedro também confrontou o pecado dos seus ouvintes. Afinal de contas, Cristo foi levado à cruz por causa dos pecados daquelas pessoas e dos nossos também. E diante deste confronto, deste anúncio, desta pregação de Pedro, aquelas pessoas que ouviram essa mensagem, que compreenderam aquela mensagem, então elas chegam a uma pergunta, que está relatada nesse trecho da leitura bíblica que nós já fizemos. Elas se perguntam a Pedro e aos demais discípulos: irmãos, o que faremos? Irmãos, o que faremos diante desse anúncio claro feito sobre o senhorio de Jesus Cristo? O que nós faremos? E isso nos mostra, querido irmão, querida irmã, que o Evangelho não é simplesmente mais uma história bonita, mais uma história edificante, que nós ouvimos e tiramos dela uma lição de moral. Mas o Evangelho é um anúncio, é uma proclamação, diante da qual todos nós somos chamados a uma decisão. Não tem como ficar neutro sobre o Evangelho. Nós somos chamados a tomar posição, a acolher esta palavra de Jesus Cristo, esta palavra do Evangelho, que é juízo, mas que também promete, oferece graça a todos nós. E diante desse anúncio, então, aquela multidão que estava lá reunida no dia de Pentecostes pergunta: o que faremos? E Pedro responde de maneira bastante assertiva, de maneira bem direta, à pergunta daquele povo. Ele diz: arrependam-se e sejam batizados para perdão dos vossos pecados. Arrependam-se e sejam batizados. Meu querido irmão, querida irmã, arrepender-se significa mudar de direção. Mudar de direção não é simplesmente melhorar um pouco a sua vida, continuar no mesmo caminho que já estava antes, só que agora caminhando um pouco melhor, mas é mudar totalmente de direção. Este foi o anúncio, este foi o desafio que Pedro fez para aquela multidão mediante o Evangelho. E diante desse desafio de Pedro, nós lemos então lá em Atos dos Apóstolos qual foi o resultado. A colheita, as primícias da igreja cristã, a colheita que foi feita no dia de Pentecostes, quando no versículo 21 nos diz: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E eu pergunto, para todos nós, para todas as nossas comunidades, como é que está a colheita em nossas comunidades? Eu não falo da colheita que nós comemoramos também em algumas comunidades, a festa da colheita, mas eu pergunto, como anda a colheita espiritual nas nossas comunidades? Aqui, diante do desafio da pregação do apóstolo Pedro, muitas pessoas aceitaram esse desafio. Muitas pessoas se arrependeram dos seus pecados e creram em Jesus Cristo e foram então batizadas. Como anda a colheita aqui na nossa comunidade de Gaspar Alto, em Gaspar, em Blumenau, em toda a nossa igreja pelo Brasil afora? Como anda a nossa colheita? Eu não tenho dúvidas de que as nossas igrejas, as nossas comunidades estão muito bem servidas da palavra de Deus, seja presencialmente, seja virtualmente, como nós estamos agora. As nossas comunidades estão, de fato, bem servidas, bem alimentadas pela palavra de Deus. Mas será que nós não estamos falando, talvez, somente entre nós? Será que as pessoas que estão lá fora, do lado de fora das nossas igrejas, das nossas paróquias, têm ouvido? E se elas têm ouvido, será que elas têm compreendido um testemunho claro de que Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador? Será que elas têm sido desafiadas, assim como Pedro desafiou aquelas pessoas no dia de Pentecostes, a se arrependerem de seus pecados, a crerem e a serem batizadas? Ou talvez, se elas já são batizadas, a passarem a viver de fato o seu batismo? A palavra do Evangelho, quando nós ouvimos essa palavra, ela deve nos desafiar, ela deve nos impelir a uma mudança.
nos levar a fazer a mesma pergunta que essa multidão fez a Pedro naquele dia. O que faremos agora? O que faremos, pois, irmãos? E eu desejo que cada pessoa que ouve esta mensagem também fique com esta pergunta na cabeça. O que nós faremos diante do desafio que o Evangelho nos dá? Uma possível resposta para essa pergunta também pode ser dada no tema do ano da nossa igreja. Esse ano nós estamos refletindo sobre o tema Viver o Batismo, Dons a Serviço. A maioria das pessoas que estão me ouvindo, com certeza, já são batizadas. E muitas vezes nós já estamos conscientes do que é o nosso batismo, do que é o significado do nosso batismo. Mas eu te pergunto a mim mesmo, será que nós estamos de fato vivendo o nosso batismo? Nós apenas somos batizados ou nós também vivemos como pessoas batizadas? Eu sei que nossas comunidades estão muito bem servidas da palavra de Deus, mas será que não falta a alguns de nós não apenas sermos servidos dessa palavra, mas também nos colocarmos a serviço ou colocar nossos dons a serviço, como desafia este tema do ano? Queridos irmãos, queridas irmãs, não é a nossa força que vai possibilitar que a gente cumpra esse desafio, mas é o Espírito Santo que desceu naquele dia de Pentecostes, que habita em nós também por meio do batismo, que age na palavra, que age nos sacramentos da comunidade cristã. Esse Espírito Santo é aquele que nos motiva, e é esse Espírito Santo quem permite que haja uma grande colheita nas comunidades. Quem trabalha ou já trabalhou na agricultura sabe muito bem que a grande colheita nem sempre depende do esforço daquele que trabalha. Condições climáticas, chuva, temperatura, pragas, tudo isso pode afetar o destino, o resultado de uma colheita. E assim também é entre nós. Não somos nós que produzimos o resultado desta colheita espiritual na igreja, mas a colheita também não acontece se a semente não é lançada no solo. O meu desejo é que todos nós, desafiados por esta palavra, que desafia tanto a nós que estamos na igreja quanto aqueles que estão fora, que nós possamos, de fato, crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Não apenas como uma história bonita que aconteceu lá no passado, da qual nós tiramos alguma lição, mas como algo que nos desafia a uma mudança hoje. Que todos nós possamos crer, acolher esta palavra e nos abrir para o desafio, nos abrir para que o Espírito Santo haja por meio de nós, por meio de nossas comunidades. Um abençoado dia de Pentecostes a todos neste domingo, e que a paz do nosso Deus, que excede a todo o nosso entendimento, guarde as nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Amém.
Eu te convido que neste momento você se coloque em oração juntamente comigo. Pense naquelas pessoas por quem você quer interceder, também agradecer. Vamos falar com o nosso Deus. Amado Deus e Pai, te louvamos pela dádiva do Teu Espírito Santo, que foi dado, que foi derramado em Pentecostes, que continua entre nós por meio da Tua Palavra, por meio do nosso batismo, dos sacramentos. Senhor, nós te louvamos por isso e pedimos que nossas comunidades, sejamos sempre cheios deste Espírito Santo. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoa, Senhor, a nossa colheita, para a honra e glória do Teu santo nome, que muitas e muitas pessoas possam se aproximar de Ti por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Te pedimos, Senhor, por todas as pessoas que sofrem entre nós, pelas pessoas que padecem enfermidades, pelo luto também, Senhor. Te pedimos por todos que passam por dificuldades financeiras, pelo desemprego, por aqueles que sofrem por falta de esperança, por falta de fé. Que o Senhor esteja com cada uma dessas pessoas e que nós, comunidade cristã, possamos também ser um braço estendido para ajudar, para estar ao lado de cada uma destas pessoas. Senhor, Tu conheces tudo que passa em nossos corações, as nossas alegrias, os nossos sofrimentos também, Senhor. E tudo isso nós queremos entregar a Ti, orando juntos a oração que Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou a dizer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu convido a recebermos a bênção do Deus Todo-Poderoso. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que nós possamos seguir com a força deste Espírito Santo que nos motiva, que nos transforma, nos desafia e nos renova. Que nessa semana você possa ter uma abençoada comemoração de Pentecostes com a sua comunidade presencialmente ou virtualmente e que a paz de Deus encha a sua casa, o seu lar.